Bíblia fala que somos todos iguais. E por que vocês, pastores, nos tratam tanta diferença? Essa pergunta é tão polêmica, né? Uma pergunta tão difícil da gente entender, porque em que parte essa pessoa que fez a pergunta está querendo dizer sobre não ser igual? Em que forma que ela se sentiu, na verdade, excluída de um grupo por alguém, ou se sentiu menosprezada por uma liderança ou autoridade pastoral? Na verdade, a Bíblia diz que todos somos iguais, sim. Os caminhos que nós seguimos é que são diferentes. Então, o que demonstra a minha diferença é a minha escolha e o caminho que eu tomo para mim mesmo, né? Então, não é a religião que nos torna diferente, ou o pastor, não. É as escolhas que eu faço. Há muitos anos na história da humanidade nós fomos separados em tribos. Há muitos anos, sempre fomos separados em tribos. E cada tribo segue, na verdade, um estilo de vida diferente, que muitas das vezes não vai, na verdade, estar de acordo com a escolha da outra tribo. Então, eu não acredito que o pastor trata ninguém diferente. Eu não acredito, pelo menos aqui não é o que a gente faz. Independente de quem seja, ou da escolha de vida da pessoa, a gente sempre trata ela, e eu não estou sendo, na verdade, demagogo em falar isso aqui, porque a Cassiane que me chamou aqui, ela sabe que a gente aqui funciona dessa forma. A gente, na verdade, trata todo mundo de forma igual, não existe diferença. Então, seria curso de fora. A nossa igreja é uma igreja de bairro. No bairro que a nossa igreja está, eu moro há mais de 30 anos, né? Eu vim para cá criança e estou aqui militando aqui, tendo igreja aqui. É claro que se você vier aqui no bairro perguntar para algumas pessoas, vão dizer que não gostam de mim. Mas todo mundo me conhece e isso é uma questão natural. Nem Jesus agradou todo mundo, nem eu que vou agradar. Mas o nosso esforço aqui é de estar normalmente com todo mundo, eu converso com todo mundo, eu passo de carro buzino para todo mundo, eu passo a pé, eu cumprimento com todo mundo, eu converso com todo mundo de forma igual. O que nos difere são as escolhas que nós fazemos, né? Porque eu, por exemplo, eu não sento na porta de um botequim para poder bater papo, eu não faço isso, não fazia antes de ser cristão, depois de ser cristão aí eu não faço mesmo. Então tem lugares que eu não vou, tem lugares que eu não frequento, né? Mas não é porque não frequenta que não vai falar com aquela pessoa que está bêbada. Isso aí, desse jeito, né? Não é por causa disso. A gente continua cumprimentando, fazendo todo mundo, só que eu tenho lugares que eu não sento, tem lugares que eu não vou. Mas eu não tenho nada contra as pessoas, na verdade, que vão lá, que sentam lá. Eu cumprimento elas, converso com elas, tudo bem, da mesma forma. Assim como eu tenho na minha família pessoas não crentes e a gente tem uma amizade legal. Ou seja, então os pastores não deveriam fazer essa exclusão. Não, os pastores não deveriam tratar pessoas de forma diferente, né? Não é dessa forma. Por que os homossexuais são excluídos da igreja, se o correto é amar o próximo? Isso. Primeiro vamos entender o que é amor. Amor à luz da Bíblia. Quando alguém fala sobre amar, né, e hoje está se falando muito sobre isso, né, esse momento que a gente está vivendo de militância, né, nós temos militantes sexuais, militantes femininos, militantes masculinos, militantes negros, militantes brancos, militantes gordos, militantes magros, nós temos militantes para tudo que é grupo de pessoas hoje, né? Nós estamos vivendo um grande problema que é a militância, que ela tem o seu lado bom, mas tem o seu lado ruim. Então, a igreja, na verdade, amar ao próximo, na nossa questão bíblica, é, na verdade, mostrar para a pessoa o caminho que ela está seguindo e um caminho melhor. Isso é, na verdade, prova de amor. Então, o que entende por não amar é quando você chega para uma pessoa e ela pergunta a tua opinião a respeito de algo e você, à luz da Bíblia, vai mostrar para ela que ela está, na verdade, errada. Então, é dessa forma que muitas vezes a pessoa não se sente amada, né? Porque se não concorda com ela confunde a discordância com falta de amor. Então não é isso, na verdade, que não é dessa forma que funciona. A igreja é um local que deve se entrar todo mundo. Só que quando a pessoa chega aqui dentro da igreja, ela tem, na verdade, os princípios que ela defende, entende? Então, pelos princípios dela, a pessoa se sente não amada. Mas não existe isso de, na verdade, você excluir uma pessoa dessa forma, tá bom? Então, se isso acontece em algumas igrejas, eu acredito que elas estão erradas, porque não é o que a Bíblia diz. Bom, sobre o homossexualismo, por exemplo, eu separei alguns textos para poder mostrar que no Novo Testamento, precisamente no livro de Romanos, né, capítulo de número 1, versículos número 18, Paulo vai instruir a igreja de Romanos, a igreja que está em Roma, sobre a questão sexual também. E aí ele vai falar sobre os sexos que, na verdade, segundo a cultura dos judeus, não podem acontecer. A igreja é instituída em Roma. Quem conhece, na verdade, a história de Roma, a história antiga de Roma, Alexandre o Grande, né, que era homossexual, né, as práticas, na verdade, dos homens de guerra, quando vinham de guerra, que na verdade tinham práticas sexuais com meninos, né, em Roma. E quando você tem uma igreja evangélica numa cidade, num país desse, numa cidade dessa, né, onde na verdade as pessoas têm práticas sexuais que são contrárias à Bíblia, o que você vai trazer sobre elas é uma orientação. E a orientação que Paulo foi dando é que, na verdade, não só quem compra e não paga, porque aí eu vou falar uma questão aqui, ó, que é o mesmo texto que vocês abriram, vocês vão ver lá.
Paulo fala sobre quem compra e não paga. Paulo fala sobre quem mente. Paulo fala sobre tudo. E também sobre o homossexualismo, sobre a prática homossexual e a prática do lesbianismo. São duas práticas que Paulo, na verdade, vai abordar dizendo que são erradas. E ele diz isso a partir do versículo de número 1. Ele diz que quem pratica está errado. E ele diz no versículo de número 32, quem concorda com quem pratica também está errado. E ele vai usar um texto, quando vocês lerem, está dizendo assim, ó, digno de morte é quem pratica e quem concorda. A palavra morte ali não é morte física, é morte espiritual. Uma pessoa que na verdade faz o que Deus diz para não fazer, o que vai acontecer com ela é que ela vai perder contato com Deus, intimidade com Deus. É isso que a gente está falando. Assim como o mentiroso, assim como aquele que compra e não paga, assim como na verdade pessoas que não perdoam o próximo, quem rouba. Aí você vai perceber que está nesse texto de Romanos, que são contrários à vontade do Senhor. Então não é só o homossexualismo, a prática, né? O homossexualismo é a prática do homossexual, tá? Porque o homossexual é uma pessoa, o homossexualismo é uma prática. Então a pessoa do homossexual, o cara que na verdade, ou a menina que na verdade tem problema com o lesbianismo, ela é amada pela igreja, tem que ser, tá? Estou dizendo que ela é, porque aqui ela é, se em outra igreja ela não foi, então eu peço perdão para ela pela igreja, mas ela tem que ser amada, mas ainda assim, a pessoa que a ama tem que chamar ela e mostrar para ela que essa prática está errada, ainda que hoje é moda, né? É moda homem casar com homem, mulher casar com mulher, constituir família, tem até igreja para homossexuais. Né, que para montar essas igrejas, o que eles tiveram que fazer? Que tirar esses textos da Bíblia e criar uma nova Bíblia, tá bom? Então, isso não é falta de amor. Quando você aponta o dedo para alguém e diz assim, olha, fulano, isso que você faz é errado, isso não é falta de amor. Muito pelo contrário. O texto de Timóteo, que eu até separei aqui, eu deixei separadinho o texto aqui na minha anotação, 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 25, diz que eu devo, na verdade, trazer para junto de mim, levar para Deus alguém, para que ele, na verdade, saia do laço que a gente chama do laço do diabo. Então, essa é a grande questão, tá? Amar alguém é também corrigi-lo, né? Senão eu vou dizer que todas as vezes que minha mãe me chamou a minha atenção por algo que eu fiz ou me corrigiu, ela não me amava, e muito pelo contrário. O ser humano que hoje eu sou tem tudo a ver com a forma que minha mãe me criou. E ainda assim esperar o agir de Deus, né? Porque as pessoas acham que o homossexual tem que entrar na igreja e já mudar imediato. Não existe. É assim. Não existe isso, é até difícil de mudar, Cassiane. O que a gente aprende, na verdade, é que você pode até mudar os hábitos, né? A prática, vencer os desejos do corpo em si. Mas muitas coisas você vai ter dificuldade de vencer, né? Então, o tratamento, o dia a dia, o amor, a comunhão dos irmãos, o fazer com que a pessoa que está aqui se sinta igual. Nós já tivemos essas experiências aqui na igreja, e essas experiências nós tivemos aqui falando por nós, até hoje nós temos experiências aqui na igreja assim. Esse amor, esse conjunto, o braço dado, se o rapaz ele é jovem, ele participa do grupo, ele está junto com todo mundo ali, se é menina, participa ali, está junto com todo mundo ali, esse amor em conjunto vai, na verdade, fazer com que ele, na verdade, vença os problemas que são pessoais, são interpessoais, tá bom? Volto a dizer, nunca sozinho, volto a dizer, isso não é moralismo, tá, gente? Porque moralismo é aquilo que eu vejo, né? Esse moralismo barato que nós temos aí, de ficar apontando o dedo naquilo que eu acho que é errado, tá bom? Não é moralismo, é aquilo que faz mal à pessoa em si. Aqui é uma série de perguntas. A maior parte que julga a minha religião só reproduz as mentiras que já ouviu falar, sem nunca ter procurado saber a verdade. Por que a minha religião Umbanda sofre tanto preconceito vindo de evangélicos, tendo em vista que nunca tem procurado a verdade? Então vamos lá. Eu vou começar essa pergunta do final para o início, tá? Quando ela fala sobre a questão do preconceito, ainda em off a gente conversava sobre isso. O que é preconceito? Existem dois segmentos. Aquele que diz que sofre preconceito, ele diz que sofre, na verdade, uma discriminação, né? Porque são duas palavras diferentes. Discriminação é uma coisa, marginalização é uma coisa e preconceito é outra totalmente diferente. Na pergunta dela, a palavra preconceito cabe porque ela está dizendo assim, ó, não conhece a minha religião e está julgando com preconceito. Aí ela está correta, porque preconceito é conceito antecipado sem conhecimento de causa. Isso é preconceito. Quando eu tenho um conceito sem conhecer a causa. Então vamos lá. Eu aqui, o pastor Alex, pastor da Cresfam, qual é o meu conceito sobre a Umbanda? Umbanda e Quimbanda e o Candomblé, né? A Umbanda ela é totalmente brasileira, né? Ela foi criada no Brasil. Quimbanda e Candomblé ela vem de lá da África, da cultura iorubá. A
cultura iorubá, o povo iorubá, na verdade, eles acreditam que os teus deuses, os quem domina sobre você, são aqueles quem dita as regras na tua vida, são aqueles que são os teus antepassados. A cultura iorubá, ela cultua os antepassados. Ela cultua aqueles parentes que já morreram. Então, isso na nossa fé é totalmente errado. E aí eu peguei um texto aqui para mostrar para vocês, que é o texto de Levítico. Então, eu separei 2 textos e eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho os textos que falam sobre, na verdade, o que a Bíblia fala a respeito disso, né? Sobre a questão do culto ao antepassado. Na nossa cultura, eu vou falando e vou pegando aqui. Na nossa cultura, para a nossa fé, você não deve consultar nem adivinho, nem murmuradores, nem os que falam entre os dentes, nem, na verdade, os espíritos familiares, que são os espíritos antepassados. Então eu não devo fazer isso, nem feiticeiros. Então não é preconceito. A construção que o cristão tem é que, na verdade, o único que se deve consultar é Deus. No cristianismo, existem um Deus que a gente chama de Deus tripartido, né? Um Deus formado em 3 partes, que é chamado de Trindade. Deus Pai, né? Que é o Senhor, Criador da humanidade. Deus Filho, tá? O Senhor e Salvador da humanidade. E Deus Espírito Santo, que é, na verdade, aquele que Jesus disse que estaria conosco até o dia do seu retorno. Esses 3 devem ser consultados por nós. Então, na Bíblia, aquilo que a gente aprendeu como nossa fé, regra de fé e prática, consultar espíritos e adivinhos, consultar feiticeiros, consultar espíritos familiares é totalmente errado. E é o segmento da Umbanda, Quimbanda e Candomblé no Brasil, que tem origem na cultura iorubá. Então, nós não estamos dizendo que para nós isso é errado. Por isso que muitas das vezes vocês têm como preconceito, porque a nossa Bíblia diz que aquele que já morreu não consegue vir. Existe uma parábola, que é a parábola do rico e do Lázaro. Parábola é uma história que é usada para poder explicar algo. E aí a parábola diz assim, essa pergunta até para Cassiane, que ela seria muito difícil de responder na questão de tempo. Então a parábola diz o seguinte, diz que tinha um moço chamado Lázaro, que era um mendigo que passava a mendigar. E tinha um moço que não tem nome na Bíblia, que ele era muito rico. E a Bíblia diz que o Lázaro pobre comia as migalhas que caíam da mesa do rico. Um dia, o Lázaro morre e o rico também morre. A Bíblia diz que o Lázaro vai para o seio de Abraão, né? Que não existe o seio de Abraão, tá, gente? É só uma história. Vai para o seio de Abraão, que para a gente é para o céu, e o rico para o Hades, que é a mesma coisa que o inferno. Quando chega lá, o rico conseguia ver Lázaro no seio de Abraão, vendo bem em paz. E Abraão também conseguia ver o rico lá embaixo, e Lázaro também conseguia vê-lo. Então, o rico diz assim, pai Abraão, manda com que Lázaro desce aqui embaixo, para poder molhar um pouco a minha garganta, né, porque está muito calor e muito quente. É uma parábola, gente, entende isso que é uma parábola. Uma história. E aí ele diz assim, Abraão responde para ele, não pode, porque é um abismo entre o céu e o inferno. Não tem como quem está aqui descer para ir, e não tem como quem está aí subir. Aí ele fala assim, então, pai Abraão, manda com que Lázaro volte para poder falar com os meus irmãos, para que eles não venham para onde eu estou. Aí o que Abraão responde para ele? Não, que eles ouçam os profetas. É proibido Lázaro voltar, mas tem os profetas, que eles ouçam os profetas. O que essa história que está na Bíblia diz para a gente? Lá no Evangelho segundo escreveu Mateus. Diz para a gente que o morto não tem como voltar à vida para poder dizer como é após a morte. Isso não existe. O pós-morte é um mistério que para com o que a Bíblia explica. Então não existe isso. Porque se a gente soubesse, na verdade, como é o pós-morte, já teríamos consertado a humanidade. Então é isso que a gente aprende, não é preconceito. Para a gente entender a nossa fé, a gente precisa estudar outras culturas. E eu até convido, porque a gente que dá aula disso, convida outras pessoas para poder aprender sobre outras culturas aqui, para poder entender realmente a base da sua fé. Temos pessoas aqui que já foram. Ainda tem isso aqui, tem pessoas que já foram de outras religiões, que estão aqui com a gente, que agora, estando aqui, entendem as outras religiões e entendem também a sua fé. Amém? Então essa é a grande questão, não é, pelo menos da minha parte aqui, não é preconceito. O que eu instruo aqui é com conhecimento de causa.
Amém? Não só baseado no que a Escritura me diz a respeito disso, que ela diz no livro de Isaías, que está aqui em minha anotação, capítulo de número 8, versículo de número 19, Isaías, capítulo de número 19, versículo de número 3, vai falar para eu não consultar feiticeiro, espíritos adivinhadores, espíritos familiares, não consultar mortos. Não faz parte da cultura e nem da fé do cristão consultar outros espíritos. Ponto. Se não faz parte, o que a Bíblia diz sobre isso? Então, quando alguém fala, dê a sua opinião, ele está baseado no que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é errado. Se é errado, eu não faço, isso não é preconceito. Tá bom? É pecado ouvir música secular? Vamos tirar a palavra pecado daí, tá bom? Porque é pecado? É, mas aí...